Glória a Deus, boa tarde na presença de Deus, povo maravilhoso do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Curar. Em 2 minutinhos iniciaremos, enquanto isso já vão compartilhando, amém? No nome de Jesus, compartilhe com todos, porque este tempo é um tempo maravilhoso. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Fire, fire, fire. Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui. Carabadere você adarras. Oh, aleluia. Fire, fire. Batismo de fogo. Fire, fire. Oh, aleluia. Batismo de fogo. Batismo de fogo. Batismo de fogo. Batismo do Espírito. Batismo de fogo, batismo de fogo, batismo de fogo. Oh, Espírito Santo. Yeah. Glória a Deus, obrigado pelo seu compartilhamento. No poderoso nome de Jesus, que Deus abençoe a todos com todas as bênçãos do poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu alinhar aqui. Louvado seja Deus por tudo que fez, está fazendo e ainda fará. Aleluia. O Senhor é bom demais, glória a Deus. Que tempo maravilhoso. Oh, aleluia. A presença do Senhor está aqui para curar. A presença do Senhor está aqui para libertar. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. E esta presença vai ao seu encontro. Vai ao encontro da sua família. No poderoso nome. O nome de Jesus. Pai, nós te damos graça. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Está fazendo agora e ainda fará, antes que este dia termine. Obrigado, Pai, pela tua mão poderosa que nos alcança. Obrigado, porque o seu braço não está encurtado para nos socorrer. Não está encurtado para operar em nós, por nós e através de nós. O seu querer e o realizar. Em o nome de Jesus, eu oro para que todos aqueles que se conectam a esta atmosfera de cura, de libertação, sejam curados, sejam libertos, sejam transformados, desatados, neste tempo maravilhoso, tempo de curar. Que a reflexão de mais este dia venha ao encontro, em o nome de Jesus, primeiro do Espírito, da intuição, comunhão e consciência deste homem, desta mulher. Depois venha de encontro à alma, no nome poderoso de Jesus, na mente, nas emoções e nas vontades. E por fim se manifeste no corpo, na cabeça, no tronco, nos membros superiores e inferiores. E no nome do Senhor Jesus, como está escrito, que tudo esteja em santificação, em santidade. Espírito, alma e corpo, alinhados àquilo que o Senhor deseja, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Assim oramos, assim eu oro. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Uau! Bem-vindos ao 4º episódio, Tempo de Curar. É tempo de ser curado, é tempo de ser curada, é tempo de deixar ir tudo aquilo que prende ao passado,
tudo aquilo que amarra ao passado. É tempo de deixar que Deus retire de dentro da alma, da mente, das emoções, das vontades, morte e pecado. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos vivificados, ressuscitados da escravidão do pecado e da morte. Agora é necessário que a morte e o pecado sejam removidos de dentro de nós, de dentro de nossa alma. Jesus disse que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, em outras palavras, a alma, é fraca. Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O seu espírito, o meu espírito, o nosso espírito está pronto. Ele é segundo Deus, segundo a natureza de Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então é perfeito, está pronto, está pleno, está completo. A vida espiritual, aleluia, Deus é um espírito. As batalhas que enfrentamos são espirituais. Podem se manifestar no natural, no reino natural, mas se origina no reino do espírito. Quer seja no reino divino, quer seja no reino satânico. E as nossas lutas, as batalhas que vêm ao nosso encontro, as batalhas que nós enfrentamos não são contra pessoas, não são contra carne, não são contra sangue, mas principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores que atuam nas regiões celestiais, ou seja, no reino satânico. Oh, meu Deus do céu, precisamos entender esta realidade. Precisamos entender esta realidade no nome do Senhor Jesus. A alma, os ataques vêm em direção à nossa alma. O campo de batalha é a mente. O campo de batalha é a mente. Uma vez que a mente é dominada, as emoções começam a ser dominadas. Uma vez que a mente e as emoções são dominadas, agora a vontade começa a ser dominada. E uma vez que a mente, as emoções e as vontades são dominadas, ocorre possessão demoníaca. A pessoa ela perde o controle do seu corpo, dos seus membros, da sua cabeça, do seu tronco e começa a realizar a vontade daquele espírito. O corpo vai seguir o comando do espírito que está a operar. Quer seja espírito de ódio, vai realizar atos de ódio. Quer seja espírito de medo, vai manifestar reações, ações de medo. Quer seja espírito de egoísmo, esse espírito de egoísmo é que age nas obras da carne, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 19, do 19 ao 21, as obras da carne, adultério, divisões, egoísmo, ódio, bebedeiras, orgias, mentiras e todas as coisas semelhantes a estas, imoralidade sexual, tudo isso é fruto de egoísmo, um espírito que atua liberando esta frequência, esta influência de egoísmo. Meu Deus do céu, olha que coisa. Precisamos entender esta realidade, o campo de batalha em nossa alma. É por isso que nós não podemos deixar nada no qual Satanás e os seus demônios, seres espirituais de trevas, possam acessar a nossa alma. É preciso deixar que Deus tire de nós, desate de nós toda e qualquer amarra, tire de nós todo e qualquer gancho que Satanás pode usar para segurar, assim, pendurar e assim acessar as nossas vidas e famílias. Em nome de Jesus eu oro para o desatar completo na tua alma, o desatar completo na tua mente, o desatar completo nas tuas emoções, nas tuas vontades, no poderoso nome de Jesus. Eu declaro e decreto que você e a sua casa não são guiados pela alma. Vocês não vivem a vida na alma. Vocês vivem a vida do Espírito. Em nome de Jesus eu declaro e decreto, em nome de Jesus, o Rei da Glória, a vossa liberdade, de modo que, vivendo a vida da alma, vocês não queiram viver a vida do Espírito, mas vivendo a vida do Espírito, nunca mais vivam a vida da alma. Hoje, no meio da manhã,
eu saí para resolver algumas questões pessoais e no retorno do local onde eu estive, eu peguei um Uber e foi uma querida irmã que veio conduzindo o veículo, né? Veio dirigindo. Já entrei dizendo bom dia na presença de Deus e ela já me saudou com a paz do Senhor. E perguntei se ela estava bem, ela disse que estava bem e fim de assunto. Eu estava a resolver algumas coisas no meu aparelho, meu celular, e ela dirigindo. E nisso ela começou a tecer alguns comentários acerca do trânsito, de pessoas egoístas, pessoas que parece que compraram a habilitação, pessoas que parece que têm o rei na barriga porque estão com carrões, não prestam atenção no trânsito, andam com o celular, dirigindo e ao mesmo tempo mexendo no aparelho celular, andam de forma desordenada, como se fossem os únicos ali no trânsito, não dão seta, não respeitam a sinalização, não respeitam os demais condutores. Ela estava a tecer todas essas coisas e eu comecei a dizer a ela: isso é fruto de egoísmo, isso é fruto de egoísmo, isso é fruto de egoísmo. Todas estas atitudes são fruto de egoísmo. E ali o assunto começou a girar, né? A conversa começou a girar em torno desse assunto: egoísmo, trânsito, veículo, ok? E ela disse, saiu da boca dela, dessa querida irmã, as pessoas, elas andam dessa forma porque elas têm dinheiro, né? Eu que sei o quanto é custoso, oneroso, quanto custa um conserto de um veículo. Esse aqui eu ralo todos os dias para pagar, para poder trabalhar, né? E aí ela entrou no assunto, e é aqui que eu quero chegar, queridos. O Espírito Santo me autoriza a abrir a voz, a realidade que foi ouvida hoje dentro de um veículo, dentro de um transporte, no trânsito. Esta mesma querida irmã relatou que dias atrás ela sofreu um acidente. Ela foi parar na faixa de pedestre, respeitando a sinalização. Havia ali o tráfego, né, de pais e seus filhos, portadores de necessidades especiais, com alguma deficiência, e estes estavam a atravessar. E ela deu a sinalização e parou na faixa para que estes pudessem passar. Os demais também estavam parados, ok? Mas ela olhou pelo retrovisor e viu que vinha alguém atrás de moto que iria dar com exatidão na traseira do veículo dela. E nisso ela já observou e já tirou para a esquerda. E o veículo de trás, um motociclista, ele raspou a lateral do carro, né, somente arranhando a pintura. E ela relatou que o homem desceu da moto e ficou super chateado, sendo que ele estava todo errado, e começou a xingá-la, começou a desprezá-la. E nisso já saíram algumas pessoas, alguns homens, né, de um estabelecimento comercial ali nas proximidades, e ficaram somente observando se ele teria alguma atitude, né, indecente, não apropriada para com ela, visto que era um homem em frente a uma mulher. E nisso ela falou: moço, vai embora, moço, cada um assume o seu. Eu falei: não, eu quero, como é que você vai ficar, como é que vai ficar meu transporte e tal. E era uma moto, segundo ela, velha, bem caindo aos pedaços mesmo. Enfim, a surrada já, ela acredita, de outros acidentes. E o homem estava querendo que ela pagasse o conserto da moto dele, sendo que ele estava totalmente errado. Ela disse: eu vou chamar a polícia. Aí o homem ficou doido, começou a xingá-la. Ela falou: meu irmão, enquanto ele estava me xingando, estava tudo bem, mas ele xingou minha mãe. Quando ele xingou minha mãe, eu saí de mim. Ela disse: eu saí de mim, eu saí do espírito, fui para a carne. Meu Deus do céu. Eu falei: e aí? Ela falou: eu sentei o pé na moto dele. Eu falei: meu Deus do céu. A moto virou e o homem foi virando por cima da moto. E nisso ela já catou ele nos tapas já. E enquanto o homem caía, ela encheu ele de tapa.
E xingou ele também. Eu falei, meu Deus, eu pensei, né? Meu Deus do céu. A irmã está vivendo na carne, desejando viver no espírito. Quantas pessoas, queridos, quantos mais estão em congregações, amam ao Senhor, confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, ok, de suas vidas, vivem uma vida de comunidade, de igreja, vão aos cultos, jejuam, leem a Bíblia, meditam nas Escrituras, conhecem algumas coisas das Escrituras, tem pastor, né? Tem pastora, tem irmãos, às vezes é líder disso, líder daquilo outro, né? Às vezes está no altar, quer e tem a aparência de que é alguém espiritual, mas vive uma vida carnal, uma vida na alma. Olha só, ela disse, eu saí de mim, me veio uma força. Ela disse, o que é isso? Um espírito acessou a alma dela, acessou a mente, as emoções e as vontades de uma forma assim, ó, veloz, porque já tem acesso. Veja bem, enquanto aquele homem xingava ela, tudo certo, ela conseguia manter o controle, o equilíbrio, a calma, ela estava no controle, mas quando xingou a mãe, ela disse, ela mesma relatou, saiu dos lábios dela, eu saí de mim, eu não sei, me veio uma fúria, uma raiva, olha só, ela disse, me veio uma força, que eu dei um chute na moto, que ele virou com a moto, e eu já catei ele no tapa, xingando ele. O que é isso? Acessou um espírito maligno, há uma amarra na alma dela, que mantém ela presa ao passado. Quantos mais? Eu estou trazendo exemplo dessa querida irmã, que foi um relato fresquinho aí que eu recebi, e o Senhor me autoriza a trazer como exemplo, para exemplificar isso que está sendo aqui desenvolvido pelo Espírito Santo, para o alcance, para o impacto e a transformação de todo aquele que crê no poderoso nome de Jesus. Esse tempo maravilhoso, tempo de curar. Então, quantos mais vivem uma vida aparente espiritual, mas quando as coisas saem do controle, quando gatilhos são acessados, porque há pendências passadas, há coisas não resolvidas no passado, há traumas, há medos, há egoísmo, há ódio, há explosões de ira, pavio curto, perfeccionismo, o que mais? Zelo extremo, há muitas coisas, insônia, depressão, ansiedade, vícios, coisas que vieram da velha criatura, que ainda estão na nova, mas precisam ser removidas. Ei, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, não acabou, ele teve que tirar o Egito de dentro do povo. Quando você nasceu de novo, Deus te tirou, assim como a mim, da escravidão do pecado e da morte. Agora ele precisa tirar a mentalidade, as emoções, o posicionamento, as vontades escravas e de morte, pecaminosas, de dentro de nós. De onde? Da nossa alma. Glória a Deus. Então, no nome de Jesus, eu declaro a tua liberdade. Eu declaro a liberdade dos teus no poderoso nome de Jesus. De fato, somos livres para viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo não é uma vida segundo a alma, é a vida segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Amém. No nome poderoso de Jesus. Ontem, o Senhor veio falando sobre o amor e a doação. Quem ama dar. Veja bem, João 3,16, o verso 16 diz assim, uau, eu sinto muito forte o poder de Deus aqui. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou e por isso deu. Então, se nós amamos, se nós estamos em Deus, se Deus está em nós, se o Espírito do próprio Deus habita em nós, nós devemos também amar como Ele ama. E Ele ama e demonstra esse amor doando. Ele amou tanto ao mundo que Ele deu o seu único Filho. Ele deu a Jesus Cristo
para a morte, para morrer, para que todo aquele que crê nesta obra de redenção não morra, mas tenha a vida eterna. Olha o verso 17, por favor. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Se Deus quisesse condenar o mundo, ele teria direito? Ele estaria sendo justo? Com toda certeza, mas a justiça de Deus é diferente da justiça humana. Sim, se alguns estivessem no lugar de Deus, teria dado fim em tudo. Teria acabado com tudo, para começar de novo. Não é assim? Mal sabem estes que sempre esteve no plano de Deus, inclusive a queda. Deus já sabia da queda. O plano de Deus é um sucesso, Deus não falhou. Dizer que Deus não sabia é dizer que Deus falhou. É dizer que o plano dele é imperfeito. E aí ele teve que ficar recosturando a história. Não. A própria palavra de Deus relata que Jesus é o Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro relata isso. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, imolado antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse chamado de mundo, que as coisas viessem à existência no reino natural, tudo já havia sido estabelecido no reino do Espírito. Por isso que a vida é espiritual. Entenda isso. Por isso que a vida é espiritual. Então, o plano de Deus é um sucesso. Ele não ficou remendando a história, né? Não deu certo, vamos criar aqui. Não. Não, tudo está fluindo de acordo com o plano que foi estabelecido. Redenção já estava no plano de Deus. Inclusive, já é plano de Deus. Está no plano de Deus que você estivesse aqui nesse tempo de curar, juntamente comigo. Você que está pela primeira vez, muita satisfação eu tenho de estar contigo. Meu nome é Mateus Pontes, estou apóstolo no reino de Deus e estou aqui para servir com o que o Senhor tem me confiado no poderoso nome de Jesus. Amém? Então Deus não condenou o mundo, pelo contrário, Deus realizou a obra de redenção, de salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isso tudo movido pelo amor. Então quem ama dá. A demonstração do amor é a doação. Aleluia. Então se nós amamos, não odiamos. Se nós amamos, não temos medo. Se nós amamos, não somos egoístas. Se nós amamos, deixamos para trás tudo aquilo que nos impede de viver o real amor que é o próprio Deus. Tudo aquilo que nos impede de ser, de viver Deus. Amém? Deus, ele veio habitar em nós e nós estamos dentro dele. Nós somos um com ele. Louvado seja o nome dele. Amém? E nestes minutos finais eu quero te levar a refletir sobre o perdão e o amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. O perdão não é para quem merece. Se fosse assim, você jamais teria recebido o perdão ou poderia receber o perdão de Deus, porque você não merece como eu não mereço. Mas mesmo assim, Deus, o Pai, nos perdoa todas as vezes que nós pedimos perdão com sinceridade e disposição de nos deixar ser movidos por Ele, guiados por Ele, pelo poder dEle, para que nós não caiamos mais nas tentações, nas ciladas satânicas, nas ciladas malignas, não caiamos mais nas velhas atitudes, porque é uma nova vida. Amém? Ele nos perdoa. Se fosse por mérito, você e eu jamais seríamos perdoados, porque nenhum de nós somos merecedores. Mas Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Então, se nós, não sendo merecedores, somos perdoados, dirá Deus. E detalhe, não fomos nós quem amamos a Deus. Foi Ele quem nos amou primeiro. Então preste atenção nisso. Não somos nós, não fomos nós quem pedimos primeiro perdão. Ele nos perdoou primeiro. Ele decidiu nos perdoar primeiro. Ele decidiu nos perdoar primeiro. Quem ama, perdoa. Quem ama, libera perdão. Quantas pessoas estão segurando outras há décadas? Estão segurando.
Estão mantendo pessoas acorrentadas a si. E por isso não podem desfrutar do presente maravilhoso que Deus deu, não podem desfrutar do futuro brilhante que o Senhor tem. É preciso deixar ir, é preciso soltar estas amarras, estas correntes, através do perdão. Shalom, minhas queridas, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Sejam bem-vindas. Então, é preciso soltar através do perdão. Olha o engano satânico que Satanás lança nas mentes, nas emoções e nas vontades. Prendemos pessoas, alguns prendem pessoas achando que estão a fazer mal a estas pessoas. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Veja bem, uma querida, minha amada, está a relatar aqui. Eu sou testemunha, isso é verdade. Olha só, o testemunho sendo dado. Quantas pessoas acham que assim, não, estou fazendo mal para fulano, estou fazendo mal para ciclano, ele não merece, ela não merece. E nisso o que acontece? A pessoa vai se adoecendo. É tomar o veneno achando que está fazendo mal ao outro, matando o outro, mas está matando a si mesmo. E Satanás usa dessas ações para roubar, destruir, matar as pessoas, famílias inteiras, lares inteiros, bairros inteiros, cidades, igrejas inteiras. Há lugares que são chamados de igrejas, em que os membros, os integrantes, eles mantêm pessoas amarradas através do ódio, da raiva, da ira, não liberam perdão, e aí estão lá querendo ser ministrados para serem curados, querendo ser ministrados para serem livres, mas a liberdade está na intenção, está dentro delas. Quando elas liberarem o perdão, Satanás perde a autorização. Oh, Jesus! Lá em Mateus capítulo 18, o próprio Senhor, ele conta uma parábola, tá? De um homem que devia tanto para o rei. E era uma quantia muito significativa. E o rei vai prestar contas. Ele se ajoelha, se humilha, pede perdão. E o rei, não, você vai ser preso e não vai sair de lá enquanto não pagar. Você e sua família vão ter que dar um jeito. Mas o rei se compadece, compaixão, e perdoa a dívida. E ele vai livre da dívida. E aí ele encontra alguém que servia juntamente com ele no reino. Alguém que servia, um irmão, uma irmã que servia junto a ele no reino, que devia uma quantia bem menor daquela que foi perdoada, que ele tinha, que foi perdoada pelo rei. E aí ele vai lá e cobra. E da mesma forma que ele fez diante do rei, o seu irmão, a sua irmã faz diante dele, se ajoelha e pede perdão. Só que ele não dá ouvidos. Ele lança eles na prisão. Enquanto eles não pagassem a dívida, eles não poderiam sair de lá. Agora eu me pergunto, como que preso vai pagar uma dívida? Você está entendendo? O que acontece? Os outros irmãos olham aquela atitude injusta e levam até o rei. O rei fica irado. E ele pega e dá ordem aos guardas que lancem aquele homem fora. Que entregue aquele homem que foi perdoado, mas não perdoou, que lancem ele para os verdurgos. Na tradução, verdurgos significa atormentadores. E Jesus encerra essa parábola dizendo assim: o meu Pai fará a esta geração, se não perdoarem uns aos outros. Tem muita gente que o próprio Deus já entregou para atormentadores, espíritos malignos. Espíritos atormentadores de tormento, porque estes foram perdoados, mas se acham no direito de não perdoar. Isso é engano satânico. Você precisa perdoar aqueles que te fazem mal. Você precisa perdoar aqueles que te fizeram mal. Você precisa perdoar no nome do Senhor Jesus. Isso é tão sério, Acompanhe comigo a leitura que está em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 16. E encerramos com isso no nome de Jesus. Mateus 6, do 9 ao 16. Eu declaro a tua liberdade nesta tarde. No nome poderoso de Jesus. Você é livre para perdoar.
Amém. Você é livre para perdoar. Eu vou falar, Jesus. Há pessoas que estão aprisionando elas mesmas. Elas mesmas se julgam não dignas de perdão. E elas não se perdoam. E nem se permitem ser perdoadas. Elas mesmas se punem. Oh, olha o que a Bíblia diz. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Com toda a alma, com toda a força, com todo o espírito. Espírito, alma e corpo, com todo o ser. E, semelhante a este primeiro mandamento, é o segundo. Amar ao próximo como a si mesmo. Simeão, meu irmãozão, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe Olívia, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço bem carinhoso. Glória a Deus, meu Deus. Então, nós não podemos nos aprisionar. Se o próprio Deus está dizendo que Ele nos perdoa, ao reconhecermos, Ele nos perdoa, por que não deixarmos ser perdoados por Ele? Não, mas eu não sou digno, eu já fiz tanto isso, aquilo, outro. Ei, quem vai definir se você é perdoado, quem define se você é perdoado ou não, é Deus. E Ele já disse, é perdoado, é perdoada no nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus. A justiça do homem não é como a justiça de Deus. Cuidado com a justiça própria, tá bom? Porque a justiça própria é uma influência satânica. A justiça do homem tem que ser a justiça de Deus. Amém? Mateus 6, do 9 ao 16, olha o que está escrito. Que texto. Muito conhecido, ó. Orai, pois, da seguinte maneira. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém, meu querido, amém. Verso 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Olha que interessante. O Pai é santo. Ele está nos céus. Ele tem um reino. O salmista Davi diz que ele estabeleceu o seu reino nos altos céus e é de onde ele governa sobre tudo. Mas Jesus ensina a pedirmos que o reino de Deus venha. Venha o teu reino. Glória a Deus. E seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Eu tenho boas notícias. O reino já veio. Jesus, quando ele esteve em seu ministério terreno, ele disse, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E nisto o Senhor, ele manifestou os sinais da chegada deste reino. Curas, milagres, salvação, libertação, restauração de vidas. Amém? E ele, antes de concluir o seu ministério terreno e passar para o seu ministério eterno, a Bíblia diz que ele está à direita de Deus o Pai intercedendo por nós. Amém? Ele deixou os seus discípulos. E ele disse aos seus discípulos, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Que evangelho? Que é chegado o reino de Deus e por isso devem se arrepender. E ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, limparão os leprosos. Se tomarem alguma coisa mortífera, não fará nenhum dano. Imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Amém? Olha que coisa linda. Ele deixou seus discípulos. E aqui está um discípulo de Jesus, amém? Servo do Senhor. Eu creio que estou diante de discípulos de Jesus aqui. Glória a Deus. Diga amém se é verdade. Glória a Jesus. Olha só. Então, o reino chegou e o reino está sendo proclamado, estabelecido em todos os 4 cantos da terra. Glória a Deus. Então, onde chega o reino, a vontade de Deus tem que ser feita. Onde o reino de Deus chegou, a sua vontade tem que ser feita. E veja bem, olha o texto, verso 11. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja bem, muita atenção. Na medida que perdoamos, somos perdoados. Na medida que perdoamos, somos perdoados. Acessamos
a graça do Senhor, que gratuitamente, mas foi pago, o preço foi pago por meio de Jesus, tá? Nós recebemos de graça, mas não foi de graça. Alguém pagou. Glória a Deus. E o que recebemos de graça, devemos dar de graça. Recebemos o perdão de graça, devemos dar o perdão de graça. Recebemos o amor de graça, devemos dar o amor de graça. Recebemos a graça do Senhor, o reino de Deus, devemos dar de graça o reino de Deus. A todo aquele que necessita. Perdão não é para quem merece, é para quem necessita. É para quem necessita. Então nós perdoamos, por isso somos perdoados. O maior sinal, queridos, que nós somos perdoados é quando perdoamos. É igual ser salvo. É quando nós proclamamos salvação, não só com a boca, mas com as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E o texto segue. E não nos conduz à tentação, ou não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mas não acaba aí. Vamos lá, mais alguns versos? Isso aqui é para fechar, tá? Verso 14. É uma explicação, tá? Começa assim, ó. Porque junto. Explicação. Porque se, condição, perdoardes aos homens as suas ofensas, ou transgressões, ou pecados, erros, tá? Você pode traduzir de todas essas formas. Também vosso Pai Celeste vos perdoará. Oi? Você está entendendo? Porque se perdoarmos aos homens, às pessoas, as suas transgressões, os seus erros, as suas falhas, também o nosso Pai Celeste nos perdoará. Verso 15, último. Quer dizer, penúltimo. Não, tá certo, é o último mesmo. Verso 15. Mas, se não perdoarmos aos homens as suas transgressões, também nosso Pai não perdoará as nossas transgressões. Claríssimo como a luz do dia, claríssimo como o sol desta tarde. Se perdoarmos, o Pai nos perdoa. Se não perdoarmos, o Pai não nos perdoa. Quem ama verdadeiramente é quem conheceu o verdadeiro amor. 1 João capítulo 4, Deus é amor. E se nós estamos em Deus e Deus está em nós, nós devemos, assim como Ele é, ser nesta terra. É o que está escrito. Como Ele é, devemos ser nesta terra. Quem ama, dá o perdão. Perdoa. Eu oro no nome poderoso de Jesus. Você recebe poder para perdoar. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Você recebe sabedoria de Deus para entender que perdão não é um sentimento. Eu não sinto de perdoar. Perdão não é sentimento. Assim como o amor, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão. Eu decido amar. Eu decido perdoar. Eu não perdoo somente aqueles que eu gosto, né? Eu gosto tanto de fulano, da fulana, me fez mal, mas eu perdoo. Não, nós perdoamos até aqueles que se levantaram como nossos inimigos. Nós os perdoamos, no nome de Jesus, porque isto de fato é ser a imagem e semelhança de Deus. Eu declaro cura na sua alma, mente, emoções e vontades, no poderoso nome de Jesus. Isso se manifesta no seu corpo físico. Enxaquecas constantes, não mais, em nome de Jesus. Insônia, não mais, no nome de Jesus. Gastrite nervosa, não mais, em nome de Jesus. Doenças nos rins, pedras nos rins, cálculos renais, não mais, em nome de Jesus. Doenças no ventre, no útero, nos ovários, não mais, em nome de Jesus. Doenças na tireoide, são enfermidades na realidade, não mais, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo,
o Rei da Glória. Porque eu digo aos demônios, aos espíritos malignos que estavam se alojando nestas áreas, nestas regiões, a partir da falta do perdão, trazendo tormentos. Os acessos são quebrados, as legalidades são destruídas por meio das ações, atitudes em obediência ao Senhor, destes homens e destas mulheres de Deus, no poderoso nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Tempo de Curar. Se você ainda não nos segue aqui no Instagram, passe a nos seguir no nome de Jesus. Lembrando que essa live ficará gravada, permanecerá 30 dias, que o Instagram ele mantém, tá? 30 dias no nome de Jesus você vai ter acesso, mas também nós iremos reprisar lá pelo YouTube. Ainda não nos acompanha no YouTube? Acesse lá no seu YouTube, @APN Church. Se inscreva no canal. Meu Deus, tem muita coisa maravilhosa lá, desde testemunhos, administrações, ensino da palavra, pregações da palavra. É maravilhoso. Deus te abençoe com todas as bênçãos, uma tarde maravilhosa, e amanhã estaremos de volta com mais um Tempo de Curar. A reprise está ocorrendo no YouTube a partir das 18 horas, tá bom? Deus abençoe. Shalom.